os donos de Roma, a elite sombria que vendia o trono do império. Imagine o trono da maior potência da Terra sendo leiloado como uma mercadoria barata em um mercado de escravos. Homens armados no topo das muralhas de um acampamento fortificado, gritando preços para os senadores que lá embaixo disputavam o direito de governar o mundo. Este não é o roteiro de uma ficção distópica, mas o ponto mais baixo e sombrio da história de Roma. Por 340 anos, uma organização militar oculta nas sombras do palácio deteve um poder tão absoluto que podia decidir, com o fio de uma lâmina, quem viveria como um deus e quem morreria como um traidor. Eles eram a Guarda Pretoriana. No O Enigma Global de hoje, vamos mergulhar nos segredos dessa elite que se tornou uma máfia imperial, revelando como os supostos protetores do imperador se transformaram em seus carrascos mais temidos. Mas antes de entendermos como eles desmoronaram o império por dentro, você precisa entender o preço de desafiá-los. Inscreva-se agora e deixe seu like se você acredita que a verdadeira história nunca é contada nos livros escolares. Porque o que vamos revelar hoje mudará sua visão sobre o poder para sempre. A história oficial nos diz que Roma era governada por imperadores poderosos como Calígula, Nero ou Marco Aurélio. Mas a verdade é muito mais sinistra. Por trás de cada decreto e de cada triunfo, existia uma sombra. Uma unidade de elite que nasceu para ser o escudo de César, mas que descobriu que era muito mais lucrativo ser o seu dono. Embora a Guarda Pretoriana tenha ganhado sua forma definitiva com Augusto, suas raízes são ainda mais antigas e profundas. Eles podem ser rastreados até 275 a.C., como guarda-costas da influente família dos Cipiões. Eram homens de confiança absoluta. Mas tudo mudou quando o império nasceu das cinzas da República. Otaviano Augusto, o primeiro imperador, sabia que o poder em Roma era uma sentença de morte. Para sobreviver, ele criou uma guarnição permanente dentro dos limites legais da cidade, dentro do chamado Pomerium. Eram 9 coortes, cerca de 4.500 homens, equipados com as melhores armaduras e pagos com salários que fariam qualquer legionário das fronteiras tremer de inveja. Enquanto um soldado comum lutava contra bárbaros na lama da Germânia por 20 anos, um pretoriano servia apenas 16 e recebia 3 vezes mais. Além disso, cada novo imperador, ao assumir o trono, era obrigado a pagar o donativum, uma espécie de suborno institucionalizado para garantir que as lâminas dos pretorianos permanecessem na bainha. Mas o veneno da ambição não demorou a agir. Sob o governo de Tibério, um homem chamado Sejano subiu ao poder como prefeito do pretório. Sejano não era apenas um soldado, ele era um mestre da intriga. Foi ele quem convenceu o imperador a construir a Castra Pretória, um complexo de barracas colossal, maior do que qualquer outro edifício em Roma, concentrando toda a guarda em um único ponto estratégico. Daquelas muralhas, Sejano quase conseguiu o impossível: se tornar o herdeiro do império. Ele eliminou rivais, manipulou o Senado e isolou o imperador. Mas seu erro foi subestimar a paranoia de Tibério. Sejano foi executado, mas a semente da traição já havia florescido. O precedente estava aberto. A partir dali, a Guarda Pretoriana entendeu que o imperador não era seu chefe, mas seu refém. O mundo veria o verdadeiro rosto dessa elite em 41 d.C. O imperador Calígula, um tirano imprevisível e brutal, acreditava que sua guarda o protegeria de tudo. Ele estava errado. Foram os próprios pretorianos que o cercaram nos corredores do palácio e o esfaquearam até a morte. E enquanto o sangue de Calígula ainda estava quente no chão, os guardas vagavam pelo palácio em busca de um substituto. Eles encontraram um homem escondido atrás de uma cortina, tremendo de medo. Era Cláudio. Em vez de matá-lo, os pretorianos o arrastaram para o acampamento e o proclamaram imperador. Pela primeira vez na história,
O exército não estava apenas protegendo o trono, ele estava criando o governante. Mas por que essa organização, que deveria ser a elite moral de Roma, se tornou tão corrupta? A resposta reside na natureza do poder absoluto. Durante o reinado dos 5 bons imperadores, como Trajano e Marco Aurélio, a guarda foi mantida ocupada em campanhas militares reais na Dácia e na Germânia. Quando o imperador era forte e estava no campo de batalha, os pretorianos voltavam a ser soldados. Mas quando o imperador era fraco ou permanecia trancado em Roma, o ócio se transformava em conspiração. E foi com a ascensão de Cômodo que o abismo se abriu de vez. Sob seu governo, o prefeito Cleandro agiu com uma brutalidade sem precedentes, ordenando massacres de civis e transformando Roma em um estado policial. Quando Cômodo foi finalmente assassinado, os pretorianos fizeram algo que mancharia a honra de Roma para a eternidade. Eles mataram o sucessor, Pertinax, um homem honesto que tentou restaurar as finanças do Estado. O crime de Pertinax: ele se recusou a aumentar o salário de uma guarda que já era absurdamente rica. Com o trono vazio e o império em choque, os pretorianos fizeram o inacreditável. Eles anunciaram que o Império Romano estava à venda. 2 senadores começaram a gritar lances do lado de fora das muralhas da Castra Pretória. Dídio Juliano venceu o leilão ao prometer uma fortuna para cada soldado. Ele comprou o mundo, mas só conseguiu mantê-lo por 66 dias antes de ser decapitado. O respeito pelo cargo de imperador tinha sido destruído, e a guarda pretoriana era a responsável pela erosão de cada pilar da civilização romana. Se você está achando essa investigação profunda, não esqueça de verificar sua inscrição no Enigma Global e ativar o sino, pois o que Constantino fez para acabar com isso é a parte que ninguém te conta. Durante a crise do 3º século, os pretorianos continuaram seu jogo macabro de fazer e desfazer reis. Eles assassinaram imperadores como Caracalla e Heliogábalo, sempre buscando o melhor pagador. Mas o fim estava próximo. O imperador Diocleciano, percebendo que viver em Roma era um convite ao assassinato, decidiu governar a partir de outras cidades, esvaziando o poder político da guarda. Mas o golpe final viria de um homem que via o mundo de forma diferente: Constantino o Grande. Em 312, Constantino marchou sobre Roma para enfrentar o usurpador Maxêncio, que tinha o apoio total dos pretorianos. Na lendária Batalha da Ponte Milvia, os pretorianos lutaram com o desespero de quem sabia que sua existência estava em jogo. Eles não fugiram, eles lutaram até o último homem, protegendo a honra de Maxêncio nas margens do rio Tibre. Mas as tropas veteranas de Constantino, endurecidas nas fronteiras contra os francos, eram superiores. Após a vitória, Constantino tomou uma decisão radical. Ele não apenas dissolveu a guarda, ele ordenou que a Castra Pretória fosse demolida pedra por pedra. Os sobreviventes foram dispersos para as fronteiras mais distantes do Império, incorporados em legiões comuns para que nunca mais pudessem se reunir. O regime dos pretorianos, que dominou a política romana por séculos, tinha acabado. Mas aqui reside o grande enigma. Constantino acreditou que tinha resolvido o problema ao extinguir a guarda, mas ele cometeu um erro estratégico fatal. Ao criar o cargo de Magister Militum, o mestre dos soldados, ele apenas mudou o nome do perigo. No lugar de uma guarda de elite, agora existiam generais poderosos, que, assim como os pretorianos, começaram a decidir quem seria o imperador. Homens como Ricímero seguiram a tradição pretoriana, matando e proclamando imperadores no Ocidente, até que o próprio império não suportasse mais a instabilidade e desmoronasse em 476. A queda da guarda pretoriana nos ensina uma lição imortal sobre a geopolítica e o poder humano. Quando as instituições que deveriam proteger o Estado passam a se servir dele, o fim é inevitável. Os pretorianos provaram que o exército pode ser o melhor servo de uma nação, mas é sempre o pior dos mestres. Eles começaram como o escudo de Roma e terminaram como o verme que devorou seu coração. O passado nunca morre, ele apenas muda de forma. E hoje, em muitos lugares do mundo, ainda vemos guardas pretorianas modernas decidindo o destino de nações inteiras, atrás de portas fechadas. Se você acredita que o poder deve pertencer ao povo e não às sombras,
Compartilhe este vídeo e comente. A história não se apaga. O próximo enigma já está sendo preparado. Até a próxima investigação.